Agora eu vou trazer para vocês outro baterista sensacional de Santa Maria, De Santa Maria. Nosso querido amigo Rafa, baterista do Humberto Gessinger. Salve, rapaziada, eu sou Rafael Bisonho e a convite do meu amigo Sal, estou aqui para falar, para sugerir 3 rocks matadores dos Beatles, e desde já eu quero agradecer o convite por participar dessa live e fazer parte desse casting de maravilhosos artistas aí. Então a primeira música é Day Tripper, uma música que para mim tem um lance muito pessoal, porque foi a primeira música que eu toquei, uma das primeiras, com a minha primeira banda, então tem todo esse lance emocional de ter essa memória afetiva. Então Day Tripper é uma música que eu escolho. A segunda é She Said, She Said, que é falando bateristicamente, para mim é uma das músicas que o Ringo, entre tantas, conseguiu sair do convencional e ter uma levada um pouco mais com um acento deslocado, não mantendo aquele acento na caixa no 2 no 4, e para mim isso é genial. E a outra é Come Together, né? Esse clássico que, além do início com aquela virada que influenciou várias músicas, inclusive, tem a condução no surdo que para mim é genial. Então é isso. Forte abraço, Sal. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Perspectiva de um batera é legal, né? Ele acaba destacando o Ringo. Liga aí, Sal. Cada músico tem isso, né? Ele vai nas escolhas dele de acordo com o instrumento que toca. Isso é muito legal, porque ele traz as nuances que às vezes a gente não percebe tudo, e ele, por dominar um instrumento, acaba ressaltando. Gostei demais. Day Tripper, mais uma vez lembrado. She Said, que o Fernando Magalhães escolheu, e Come Together. Boas escolhas do Rafa. E a lembrança do Rafa também nos chama a atenção, algo que aquela grande injustiça. Ringo não era um grande... Cara, em primeiro lugar, a gente sabe que muitas das baterias dos Beatles tinham um toque do McCartney em muitos momentos das canções dele, mas o Ringo, obviamente, que era um grande baterista, conseguia executar. Eu sou extremamente fã do Ringo, já defendi o Ringo em outras lives aqui. Não estamos falando de um músico virtuoso aos extremos. Por exemplo, o Ringo não poderia tocar no Yes. A questão não é essa. A questão é que o Ringo, sim, era um grande baterista para os Beatles, e ele é um grande músico. E o que mais me chama a atenção no Ringo é justamente isso que o Rafa chamou a atenção aí, que é o uso de sair do convencional, de usar conduções diferentes, de buscar outras formas de conduzir uma canção como baterista. Isso tem muito nos Beatles, muito. Uma coisa que eu curto pra caramba no Ringo, que ele usava muita panderola, por exemplo, e que dava um charme especial para muitas canções, né? Mas muito boas escolhas dele. Parabéns, Rafa. Hein? Fizemos uma live aqui, né, sobre o Ringo, que foi muito legal nisso também, assim, de valorizar as batidas do Ringo, músicas em que ele faz coisas absolutamente geniais de composição na bateria, como She Said, She Said, como Rain, como Tomorrow Never Knows, como A Day in the Life, como Come Together. Assim, são momentos muito fora da casinha, mas muito fora. Muito fora, em algumas elementos de música clássica, como A Day in the Life, que ele usa os tons como parte da composição, o Come Together, assim, o Rain e o She Said, She Said, que saem completamente... Olha, o Ticket to Ride, o Ringo, ele é um baterista muito criativo, o Robertinho Brant, aqui de Belo Horizonte, né, grande compositor, músico, ele sempre fala, né, o Ringo era o único baterista possível para os Beatles, porque você tinha 3 geniais compositores. Você não podia ter um baterista querendo aparecer lá atrás, em cima das melodias que os caras estavam criando. O Bill Bruford não podia tocar nos Beatles, né? Não, de jeito nenhum. Não, o Keith Moon não podia tocar. Porque o Pete Townshend sempre reclamou do Keith Moon fazendo um monte de virada, né? O Pete Townshend sempre reclama disso. Qualquer entrevista que você vê dele, ele reclama disso. A gente acha o Keith Moon genial, mas o Pete Townshend reclama. Porque é isso,
E o Robertinho completa, né? O Ringo é um percussionista, porque ele destaca os elementos da melodia, das harmonias, ele ressalta aquilo com a bateria, ele não quer aparecer. O Fábio fala sempre isso, né? Que é o baterista a serviço da música, né? Serviço da melodia. Então o Ringo é o baterista perfeito por isso, né? Cara, olha, eu vou deixar as melodias espetaculares que vocês três fazem ainda mais legais, tá? Então eu vou destacar os elementos harmônicos aqui das composições, não vou aparecer não, tá? O Fábio lembra, né, com Lucy in the Sky, né? Você dá ali aqueles compassos para qualquer outro baterista. O Ringo faz o quê? Pó, pó, pó. Lucy in the Sky. Talvez se fosse pro Keith Moon. Ia mudar totalmente a ideia ali de criar uma tensão para jogar no refrão. Não, mas eu não quero fazer nada. Eu quero só destacar que vai vir um refrão. Então eu aumento a expectativa com essa batida rítmica, mas o outro vai aparecer. Então o Ringo, ele é... Uma coisa que o João Paulo, meu primo, né, que participou daquela live do Ringo, ele falou, eu achei muito interessante. Ele falou, hoje um baterista que quer tocar rock, ele tem trocentas referências, inclusive o Ringo. O Ringo foi tocar rock, quais eram as referências dele de baterista de rock? Não existia. Não existia o baterista de rock. Tinha o baterista que vinha do gospel, da igreja, vinha do jazz, tocava blues, mas não tinha o baterista de rock. E se lembra, hein, Romero, tem outra coisa. Se a gente lembrar dos bateristas dos anos 50, por exemplo, no rock and roll, a bateria de algum... Por exemplo, o Elvis... Estava lá atrás. O Elvis, quando começou a tocar, praticamente não tinha bateria, né, cara? O baixo fazia essa função. Então, tipo, realmente, o Ringo inventou a roda, né? Ele inventou a roda. Ele foi um dos caras que inventou. E tem outra coisa sobre o Keith Moon que tu falou aí. Eu me lembro que tá na biografia do Pete Townshend, cara, que realmente é muito assim, que é uma das melhores biografias de rock que eu li, que ele diz o seguinte, para sintetizar, quando o Keith Moon morreu, ele sentiu alívio, porque quando ele trocou o baterista, botou o baterista do Face, finalmente ele conseguiu ouvir o que ele tocava, porque ele não conseguia ouvir nada. E ele fala, né, o uso do chimbal, né, nossa, cara, um baterista que usa o chimbal... Agora eu posso fazer minhas melodias de outro jeito. O The Who é uma dinâmica absolutamente bizarra, né, cara? É um trem que não sei como funcionou. Mas é isso, o Ringo, ele é um cara genial mesmo, assim, na música, e essa fase dele no Ringo, nos Beatles, que é a fase que ele toca a bateria, né? Isso também é uma outra coisa, para mim, absolutamente esquisitíssima, mas essa fase do Ringo como baterista dele nos Beatles, que ele realmente toca a bateria, tem momentos geniais, assim, brilhantes, mudança de afinação, coisas incríveis mesmo que ele faz. É aquilo que você falou, ele era muito, muito, muito criativo mesmo, e por isso que ele é referência para muitos bateristas, né? O Renanete está falando aqui, ó, lembro do primeiro filme, O Avô do Paul Ringo. O avô do Paul Ringo, eles zombam de você por conta do seu nariz horroroso, mas onde estariam eles sem a sua bateria? A do Hard as Ice, né, que ele tá lembrando. Valeu aí pelo superchat, Renanete.